Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão e você está no Vasco 10, no nosso vídeo desta quinta-feira, dia 3 de julho, um frio tremendo aqui no Rio de Janeiro e boa parte do Brasil, mas vamos tentar esquentar, ver se pelo menos as notícias esquentam aqui. Se você pingou por aqui pelo YouTube e não for inscrito, se inscreva, deixa o seu like, é importante, deixa seu nome também, sua cidade aí, sua resenha, para a gente bater aquele papo com você e deixar aquele abraço no final do vídeo, é importante para nós. E compartilhe nossos vídeos, os amigos dos grupos aí de WhatsApp, é importante. Acompanhe a gente pelo Instagram também, @Vasco10RD, isso ajuda bastante, fortalece o canal. E as pendências continuam, né? Para fechar acordos, contratos, empréstimos é complicado mesmo, depende de um detalhezinho ou outro, né? Muitas coisas pendentes. O Felipe Coutinho está abrindo mão de 2 anos de contrato dele. Isso aí significa, está na ordem de 80 milhões de reais que ele abre mão. Porém, ele tem algumas bonificações anteriores na ordem de 25 milhões que ele quer, né? E o Aston Villa não está querendo pagar, está uma novela aí. Então tem pendências, a gente não sabe se teremos Coutinho no amistoso de sábado, tá? Essa é uma pendência. Tem a pendência do Alan Minda. Alan Minda, o clube liberou para o Vasco contactar o jogador e tentar ver a possibilidade de negócio. O Vasco está querendo um empréstimo. O Alan Minda tem sido constantemente convocado para a seleção equatoriana. A seleção equatoriana é de atacante. Tem bons atacantes e Alan Minda está no bolo, ou seja, é um atacante de qualidade aí que pode até participar da Copa do Mundo do ano que vem. Seria interessante ter um jogador desse no elenco do Vasco. E o nosso possante atacante Lloyd Augusto teve problemas familiares em Angola e foi liberado para resolver problemas lá de saúde da sua mãe, que teve um AVC. A gente estima melhores aí para a mãe do Lloyd, que ele consiga, né, ter a segurança para retornar e voltar aos trabalhos. Logo ele que vinha recebendo elogios, né? A gente tem informações que ele vinha treinando bem e teria uma boa possibilidade de jogar no sábado, de participar, mostrar seu talento em campo, né? Com televisão, com torcida. Isso é outra coisa, né? Uma coisa é você ser ladrão de treino, outra coisa é você confirmar o que você faz no treino, no jogo. E o Lloyd já não tem certeza se ele estará no sábado em campo pelo Vasco da Gama. Mas o Gilson tem outras informações, né, da Fria São Paulo. Ei, Gilson, não tá fácil também aí não, né? Da Fria São Paulo, o Gilson traz mais informações do Vasco da Gama. Olá, Erasmo! Olá você que está chegando a Vasco 10. E o lateral Leandrinho já se reapresentou ao Vasco da Gama na terça-feira, fez exames médicos e já está treinando normalmente com o resto do elenco. Com a chegada desse jogador, o Vasco agora tem 4 laterais esquerdos. O super titular Lucas Piton, Vitor Luiz, o reintegrado Riquelme e agora a chegada de Leandrinho. Por conta disso, o Vasco, que precisa manter o Ryan, já que é um pedido do treinador Fernando Diniz, não descarta a possibilidade de negociar o jovem lateral do Vasco, Leandrinho. Leandrinho fez um bom trabalho no futebol árabe e pode receber proposta ainda neste meio de temporada. Portanto, Erasmo, Leandrinho volta para o Vasco, reforça o lado esquerdo do Vasco, mas tem muita gente e o Vasco não descarta aí a possibilidade de negociar esse jogador. Se chegar uma boa proposta, o Vasco vai analisar com carinho. Por outro lado, Erasmo, do lado direito, o Vasco conta hoje com Paulo Henrique, titular da equipe, Puma Rodrigues e o jovem lateral Paulo Ricardo. Puma Rodrigues já sinalizou que quer deixar a equipe, pretende jogar, porque precisa garantir a convocação para a seleção uruguaia na próxima Copa do Mundo. E o Palmeiras andou sondando o Vasco. O Palmeiras sondou como que está a situação de Puma Rodrigues com o Vasco da Gama. O Palmeiras pretende liberar o lateral Mike, que também
foi cogitado no Vasco. O Vasco, vendo a possibilidade de perder Puma Rodrigues, sondou a situação de Mike, que deve deixar o Palmeiras, e de repente aí, Erasmo, pode pintar uma negociação entre Vasco da Gama e Palmeiras. Puma Rodrigues indo para o clube de Allianz Parque e o lateral Mike vindo reforçar o Vasco da Gama. É lógico que o Vasco receberia uma quantia em dinheiro pela troca entre os dois jogadores. Por enquanto, apenas especulação essa possível negociação. Thiago Mendes já tem toda a sua base salarial acertada com o Vasco da Gama, está tudo certo entre o clube e o jogador, mas o que emperra a assinatura do contrato? O Vasco pretende fazer um contrato aí, fechar um contrato com o Thiago Mendes de no máximo 1 ano e meio, e o seu empresário, Paulo Pitobeiras, sempre o Pitobeira, pretende aí um contrato mais longevo, um contrato mais longo, que seria aí por volta de 2 anos e meio. Thiago Mendes tem 33 anos de idade e Admar Lopes, que está por trás dessa negociação, ver um contrato muito arriscado, um contrato longo com o jogador dessa idade. Erasmo, torcedor vascaíno, está com saudade de ver a equipe em campo. E uma notícia boa para o torcedor vascaíno. O jogo será transmitido, o jogo entre Vasco da Gama e Montevidéu Andrés do Uruguai, será transmitido pela TV. O torcedor vai ter possibilidade aí de ver o Vasco da Gama. PPV vai transmitir esse jogo e com mais uma emissora aí que está negociando para transmitir o jogo amistoso do Vasco. O torcedor vascaíno ficou com uma boa memória da última apresentação do Vasco contra o São Paulo, ganhou fácil do tricolor paulista jogando fora de casa e vamos ver aí se o time do Vasco faz uma boa apresentação nesse amistoso. E muita gente, Erasmo, perguntando por que esse amistoso do Vasco será na capital do Rio Grande do Norte. Por que esse jogo será em Natal? O Vasco já tinha basicamente acertado um amistoso com o Bayer Leverkusen da Alemanha, jogo que seria no Maracanã. Mas a conversa não adiantou e a conversa esfriou e o Vasco acabou aceitando um convite do novo Name Rights, a nova empresa que cuida do estádio da Arena das Dunas. A Arena das Dunas hoje é administrado por uma casa de apostas e essa casa de aposta fez esse convite ao Vasco da Gama, que vai ganhar uma quantia aí de 1,5 milhão pelo amistoso, sem custo nenhum para o Vasco, passagem, tudo paga pela casa de aposta, que tem um name rights da Arena das Dunas. Por isso que o jogo será lá em Natal e não no Rio de Janeiro. Tá certo, Erasmo? Eu fico por aqui e amanhã a gente volta com mais notícias, com mais informação do Vasco da Gama. Um abraço e até lá. Em partida realizada nesta quarta-feira, o Sub-20 do Vasco perdeu para o Palmeiras em pleno São Januário. Um jogo atípico, o Vasco tomou logo um gol logo no início. A equipe do Palmeiras é a líder da competição do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Vasco teve dificuldades, até que mereceu empate, mas ficou no placar de 2-1, perdeu por 2-1, e o Vasco, com isso, é o 10º colocado na tabela de classificação, está a 1 ponto da zona de classificação. Então, tranquilidade não, fica tranquilo, né? Falta 3 jogos para concluir essa fase e aí entrar na próxima fase. O Vasco precisa estar entre os 8 primeiros, está a 1 ponto dessa zona, e o Vasco tem 3 jogos importantes. Contra o Cuiabá, fora de casa. O Cuiabá não anda bem na tabela, então o Vasco precisa vencer esse jogo fora de casa. O jogo contra o Juventude está dentro da tabela de classificação e o Vasco é um confronto de 6 pontos. Então, o Vasco é um confronto direto. O Vasco vencendo o Juventude, o problema é que é fora, né? Mas tem amplas condições de vencer esse jogo fora. E o Vasco termina em casa jogando contra o Grêmio. O Grêmio não anda nada bem nesse Campeonato Brasileiro.
tem a possibilidade, tem o risco de cair para a Série B do Sub-20. Então é um jogo em casa, uma equipe que não está bem, uma equipe que está com a corda no pescoço. Então, mas é um jogo, são 3 jogos, assim, não são dos mais difíceis, não. Os adversários não são dos mais difíceis. Então o Vasco tem amplas condições de integrar no final da 19ª rodada, integrar entre os 8 classificados na próxima fase do Sub-20. Já pelo Sub-17, o Vasco também é o 10º colocado, com 12 pontos, enfrenta o Fluminense fechando aí a 8ª rodada. O Vasco com uma vitória, o Vasco vai a 5º lugar, fica em 5º, entendeu? Então está iniciando ainda o Brasileirão do Sub-17, são 19 rodadas, estamos aí completando a 8ª rodada. O Vasco pode, com a vitória, integra aí, com certeza integra a 5ª posição, com o empate fica na 6ª ou 7ª posição. Então tá ali no bolo a molecada do Vasco fazendo-se presente pelos campeonatos da vida. O meu abraço de hoje vai para uma pessoa muito especial, espetacular, a galera que acompanhou nos anos 80 e 90, o Giovani, pequeno príncipe aí de São Januário, jogava uma bola, uma barbaridade, um garoto de muito talento, uma pessoa fantástica, o Giovani, um cara tranquilo, um cara do bem, que sofre com problemas hospitalares, problemas clínicos, está internado já há bastante dias, e tem aparecido muitos boatos de sua morte. Cada semana fala, faleceu o Giovani faleceu, mas a família está divulgando os boletins médicos, a situação do Giovani no seu próprio perfil lá do Instagram, e a gente tem acompanhado por lá. Por enquanto, o Giovani está merecendo cuidados. O momento não é bom, é grave, mas o Giovani ainda está vivo, o Giovani está lutando pela vida. Então, intensifique suas orações ao craque Giovani. A gente deixa um abraço. Foi um privilégio ver o futebol desse camarada. É bom saber que Giovani ainda está vivo e que tem essa possibilidade de se recuperar, se restaurar, que a família encontre forças também aí nesse momento de dor, mas esperamos que fique tudo bem para o Giovani, essa excelente pessoa, a qual a gente deixa o nosso abraço, o nosso apreço, nossa admiração, o nosso carinho e as nossas preces também. Você que está ligado no Vasco 10, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like e compartilhe. Não deixe também de acompanhar a gente lá no Instagram, @Vasco10RD. E amanhã a gente volta com mais informações, mais análise do nosso Vascão da Gama. O Vasco é pra quem acredita.